Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Chegamos aí à sexta-feira, né? Último dia da semana, dessa semana que foi abençoada, foi plena. Quero te desejar a continuidade das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém, queridos? Que você possa estar vivendo todas as promessas de Deus, os pensamentos de Deus que são bons para você, para todos nós. Amém, queridos? Amados, esta semana eu fui a uma barbearia aqui perto de casa, né? Perto da minha casa. É uma barbearia que eu já frequento há muito tempo. Um barbeiro, né? Um senhor que eu conheço também há bastante tempo, cristão. Sempre foi muito alegre, muito solícito. E todas as vezes que eu vou ali cortar o cabelo, né, nós sempre conversamos muito a respeito da Bíblia, de vários temas, né? Não poderia haver outro assunto entre nós, né, cristãos. E ele sempre deu um testemunho de fé e perseverança, né, muito forte. Sempre deu assim sinais de conhecer a palavra, né? A família dele é uma família abençoada. Mas conversando com ele essa semana, eu perguntei, e a igreja? A tua igreja, como vai? E qual não foi a minha surpresa, né, quando ele disse que havia saído da sua igreja, né? Da qual ele era membro desde a sua conversão. Eu creio que em conversas ele me disse que tinha aceitado Jesus no ano de 88, 89, por aí. E eu comecei, lógico, aguçado talvez pela curiosidade, a especular assim os motivos e também qual foi a maior razão, né, dele ter saído daquela igreja. Ele era membro há muitos anos. E qual não foi também a minha surpresa quando ele me disse que nos últimos tempos a sua igreja tinha declinado muito, né? Mudou o pastor, mudou a liturgia, mudou a doutrina, enfim, tudo estava fazendo com que ele, a cada vez que ele frequentava os cultos, que ele ia aos cultos, ele saísse com um peso nos ombros. Eu fiquei espantado com isso, né? Com um jugo muito pesado, se sentia culpado e constrangido, né, a fazer alguma coisa para ser digno da salvação. A doutrina bíblica me parece que foi um pouquinho mudada e aquilo, segundo ele me disse, estava lhe fazendo muito mal. Ele sentia-se que a alegria, né, dos anos passados ali tinha ido embora e que precisava muito voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Eu fiquei espantado olhando para ele. Isso me fez refletir, né? Depois dessa conversa que eu tive com ele, eu lembrei das palavras escritas em Apocalipse 2, claro, né? Que na verdade é uma repreensão de Jesus à igreja, e em que ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu até cheguei a comentar com ele, né, sobre essa repreensão, mas ele, conhecedor da Bíblia, me respondeu que não tinha de fato deixado o primeiro amor, mas que tinha orado ao Senhor e que Deus o reencaminhou a uma igreja em frente à sua casa. Ele até falou: aqui está mais perto, eu só atravesso a rua, né? E ali ele recobrou a motivação da sua vida espiritual, voltou aos primeiros anos de fé, e aquilo ficou assim no meu coração, né? Isso acontece? Sim, é um fato recorrente hoje em dia. Muitos estão mudando de altares, né? Uns com comichão, lógico, né? Nos ouvidos, querendo ouvir o que lhe agrada, né? Como disse Paulo a Timóteo sobre os tempos difíceis que viriam. Outros por rebeldia apenas, né? A rebeldia à palavra e à condução doutrinária da sua igreja, mesmo que esteja dentro dos padrões bíblicos, e muitos por estarem, de fato, debaixo de um jugo pesado, né? Determinado por doutrina não bíblica, mas doutrina humana, né? Isso tem acontecido muito.
né? E aqui eu sempre lembro e digo do princípio bíblico de Deuteronômio 12, que nós não devemos servir ao Senhor em qualquer altar que a gente vê, né? Mas naquele que o Senhor nos mostrar, né? Às vezes, irmãos, também sempre, eu sempre digo isso, é preciso se submeter ao Espírito Santo nessas decisões. E, às vezes, o Espírito Santo deseja e nos determina que nós fiquemos no altar que Deus nos mostrou, para ali adorá-lo, servi-lo, né, nós e a nossa família, em detrimento da doutrina humana, de liturgias, de julgo humano. Se for ali que o Senhor mostrou, é ali que a obra será feita, né? E eu me recordo também, nessa reflexão, dos escritos de Salomão, né, em Eclesiastes. Ele diz lá no capítulo 9, ele diz uma coisa, ele faz uma afirmação importantíssima. Ele diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração o teu vinho, né, de bom coração o teu vinho, pois Deus se agrada das suas obras. Olha, queridos, nós vivemos uma realidade, nós sabemos disso, né? Nós vivemos transformados na mente, quer dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Nós andamos, infelizmente, nessa linha tênue da vida física e vida espiritual. Mas a fraqueza, né, da nossa vida nos leva muitas vezes a ficar cocheando entre as duas. E é isso que muitas vezes nos leva a decisões precipitadas. E Eclesiastes 9, Salomão diz: vai, come com alegria o teu pão. Esta é uma orientação, né, que eu considero de muita importância e fundamental aqui para todo aquele que almeja, que quer a vida eterna. Nós sabemos o pão da vida é o Senhor Jesus. Come com alegria o teu pão. Comer do pão da vida, né? Para termos uma alegria verdadeira, nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Para isso, nós precisamos sempre ir à sua presença, manter uma relação íntima com ele, né? Manter uma vida de comunhão constante, né? E nós vemos que isso é fundamental até para nós continuarmos servindo ao Senhor de coração, de bom coração, né? Salomão disse também: bebe com o coração teu vinho, de bom coração teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Também é uma orientação fundamental. É buscar uma vida no Espírito. Beber o vinho significa usufruir das bênçãos que o Espírito Santo nos proporciona, com o batismo com o Espírito Santo, né? Os dons espirituais e toda sorte de experiências que ele nos levar. Ter um bom coração é ter um coração cheio da presença do Senhor. Quando Deus habita no nosso coração, as bênçãos, né, do Espírito Santo são abundantes. E são tão abundantes, são tão significativas, né, que todo o restante perde o sentido, né? Perde assim a nossa atenção. Eu escutei um provérbio humano que diz assim: quando não fazem questão da nossa presença, não são dignos de ocupar espaço no nosso coração. Deus, ele deseja que nós estejamos com ele, estejamos junto dele, né? Então ele tem todo o direito de ocupar espaço no nosso coração. Quanto às obras, né, são aquelas, evidentemente, que agradam o Pai, que agradam a Deus. Não são aquelas que são feitas pelo ser humano no sentido de se auto-justificar, né, ou se auto-valorizar, mas são aquelas operadas pelo Espírito Santo na nossa vida. E isso só é possível se as duas orientações anteriores forem obedecidas. Quando o servo caminha na revelação, o Pai se alegra das suas obras. O propósito do Senhor em nos orientar nessas coisas é para que o nosso testemunho diante do mundo seja vivo, seja verdadeiro, seja real, né? Então, para isso, nossas vestes, também Salomão diz, precisam estar sempre alvas. Vida de santificação, né?
o óleo da unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. A cabeça fala do governo das nossas vidas e nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo, né? Vivendo na sua direção, nossas vestes sempre serão limpas e nossos pensamentos e decisões serão os mais acertados. Às vezes, nós vemos pessoas mudando de altares não por orientação do Espírito Santo, mas por conveniência humana. E outro trecho, né, desse capítulo de Salomão diz: goza a tua vida com a mulher que amas, né? A mulher, talvez da tua mocidade. A mulher, ela nos lembra aqui a igreja, né? A noiva do Senhor. Nós precisamos fazer da vida do corpo de Jesus o nosso prazer e a nossa alegria. Quando nós estamos vivendo no corpo, na igreja, participando ativamente de suas funções, podemos usufruir da verdadeira alegria de poder louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, de receber os benefícios do sangue de Jesus, né? Que circula no nosso meio e tantos outros, né? Vemos aí muitos benefícios que alegram o nosso coração, independente de qualquer circunstância. A nossa vida, né, só terá verdadeiro sentido, irmãos, quando é vivida da forma orientada pelo Espírito Santo, pelo Senhor. As pessoas que buscam muitas coisas nessa vida, né, sabem e devem saber que a melhor porção é a que o Senhor nos oferece. Tudo que o homem faz nessa vida não passa de vaidade e ilusão. Como diz Salomão, tudo vaidade, tudo que ele faz é com o propósito de atrair a atenção para si mesmo e a atenção dos outros, né? E dessa forma sua vida perde o sentido de ser, né? Mas a palavra aqui nesse texto de Salomão diz que a nossa porção nesta vida é a bênção da Trindade. O pão, que é Jesus, que nós devemos comer o pão de bom coração, o vinho, né, que é o Espírito Santo, beber um vinho também de bom coração e fazer as obras de Deus, as obras que Ele nos manda fazer. E tudo isso tem que ser vivido no corpo de Cristo, que é a igreja. Assim, com certeza, a nossa vida alcança razão de ser, né? E nós continuaremos firmes no propósito onde Deus nos colocou para nós fazermos a boa obra, nos alimentarmos do pão que é Cristo e bebermos do vinho que é o Espírito. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, compartilhe essa mensagem, né? Dê um like nela e entra no canal do YouTube. Se inscreva nesse canal, isso é muito importante. Eu sempre peço isso a você. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.